Olá, você está no Teoricamente, mais um podcast da Escola Paulista de Psicanálise e do Instituto Hécatos. Eu sou a Leis Claps e o tema de hoje é: para que serve a psicanálise? Para discutir esse tema, eu tenho comigo Gislaine Rossetti e Tatiana Mestrinet. Sejam bem-vindas. Obrigada, Leão. Prazer estar aqui com você. Obrigada, Leão. Prazer estar aqui também. Uma pergunta que os pacientes sempre nos fazem é: para que serve a psicanálise? Né? É um outro tema que a gente já tratou aqui no Teoricamente, a diferença entre psicanálise, psicologia e psiquiatria. E a segunda grande questão que é trazida, né? Para que serve a psicanálise? Ou, o que eu estou fazendo aqui? Eu venho aqui para quê? Acho que a primeira sessão sempre vem isso. Não é? Né? E a gente é bom porque a gente devolve. Para que você acha que serve a psicanálise? E para que você está aqui? Porque eu acho que também isso vai definindo como a gente vai atuando e conduzindo essa resposta dentro do paciente. Porque não dá para fazer uma resposta fechada, né? Porque a psicanálise é tanta coisa, né? Que é difícil você colocar ali o que é a psicanálise, principalmente no primeiro encontro. Então, particularmente, eu acho que você tem que devolver no sentido do que ele espera disso, para daí você ir ajustando. É interessante que agora você me fez lembrar das respostas que eu já ouvi para essa pergunta, que eu fiz como paciente. Eu tive uma primeira analista, que era a Lana, muito icônica. Começou no final da década de 80 e foi muito icônica. Ela era uma analista assim, de frases de efeito. E logo quando eu cheguei, isso também é um tema para um outro podcast, mas tinha que trabalhar, você tem que fazer a questão do quanto você vai pagar. Tem que negociar isso daí, tem que ver quanto é que você vai pagar. E ela não deixava usar outro termo que não investimento para aquilo que você usava, para aquilo que você pagava. Então ela não era custo, era investimento. Ela fazia questão, isso é um investimento. Aí a minha pergunta foi: tá, mas eu estou investindo em quê? Aí ela, de cara ela falou: deixar de ser burro. Sensacional. Perfeito. Amei. Deixar de ser burro. Outra que ela usava era não perder tempo na vida. Não perder tempo na vida. Deixar de ser burro. Mas sem titubear também, às vezes ela usava deixar de ser idiota. Ela adorava usar a palavra idiota. Então você está investindo para isso. Então ela fala. E outra também: quanto custa seu sintoma? Né? É o valor do seu investimento. Qual é o valor que você dá para o seu sintoma? É o valor do seu investimento. Né? E ela não titubeava em falar assim: tá bem barato esse sintoma, não tá? Você não acha que tá barato esse sintoma? Né? E ela ia... Só que assim, ela não falava e ficava. Ela ficava e martelava isso 50 sessões depois. Que é o valor que você dava pro seu sintoma. Né? Mas assim, ela martelava. Então, me veio também as respostas que eu já ouvi, sabe? Para este questionamento. Mas assim, depois dessa primeira eu não questionei mais. Essa análise durou 10 anos. Eu não questionei mais. Com ela duraram 10 anos. Eu não questionei mais. Mas eu já ouvi esse tipo de resposta, né? Hoje eu tenho outras... Uma primeira é essa que... Uma primeira posição minha é essa que você tem, né? O paciente, eu preciso entender como ele está usando o espaço. Né? Como ele está fazendo esse investimento. Exatamente. Né? Por que ele está ali? Porque é um primeiro encontro. Né? Se a gente não tem essa percepção, essa sensibilidade, a gente pode pôr... Se você faz uma resposta dessa, pra você deixar de ser burro, idiota, pode ser uma coisa que não tem um prosseguimento. Sim. Né? Você precisa ter um tato ali até para entender. Porque a gente sabe a resposta. E ele não sabe. Mas a gente precisa talvez ele saber fazer a pergunta diferente.
E tem um ponto também que você está trazendo, Tati, que é assim, às vezes o paciente ele não sabe, mas o que eu percebo é que eles, quando ele faz a pergunta, né? Quando ele mesmo pergunta, e eu digo, o que para você é? Né? Eu também faço essa reflexão. E aí o que vem é eu tentar não sofrer. Eu não quero sofrer na vida, eu fiz muito isso, eu quero eliminar o sofrimento. A palavra eliminar parece muito. Eu quero eliminar o sofrimento, a dor, eu quero eliminar tudo que é ruim. Então, aí eu volto na reflexão, digo, então você bateu na porta errada. Eu brinco, né? Isso não é um bom método. Isso não é um bom, porque não é um... Falei, então, não se trata disso. Não. Eu brinco, né, assim, com leveza, olha, então, né? Não, porque aí a gente começa... Porque essa também é uma coisa que vem muito, que as pessoas fogem, procura, quando não tem essa... Quando não tem, assim, esse conhecimento mais um pouco... Porque a maioria não tem, né? E tá tudo certo. Eu também, quando comecei minha análise, eu também fui em busca de um alívio, né? Eu falava muito alívio. Eu quero aliviar, né? Eu quero aliviar. E eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? A gente vai buscar sempre, infelizmente, na dor. Nunca é num processo de vida que você vai... Agora, hoje, eu acordei de manhã, tô bem, vou fazer análise. Vou procurar uma terapia que seja. As pessoas procuram, geralmente, quando elas estão... momento muito ruim da vida dela. E aí ela vai buscar justamente para melhorar. Só que aí começa, né? Então é muito interessante isso, é uma pergunta. Mas aí eu acho que vale a importância da gente saber, da gente como analista, como profissional, saber para que serve. Exato. Porque senão você vai entrar na confusão do outro. Uhum. Então a clareza tem que ser nossa antes de tudo dessa questão. Isso que eu acho que é importante e bonito. Porque se você deixa na mão da expectativa do outro, do desejo do outro, do que para o outro você já perdeu tua posição. Exato. E trazer isso, né, de maneira que a pessoa consiga refletir, que tem para a gente deixar isso claro, né, e tem várias formas de a gente deixar isso claro, do para que serve, do que se trata, o que é, né, é fazer que ele entenda esse processo de que é entrar dentro dele, né. Eu gosto de usar muito uma frase que eu penso sobre isso, que é assim, é como se você estivesse se reeditando. É como se você tivesse que... Você vai fazer uma nova versão a partir de você. Se reeditar. Mas aí, nessa reedição, você vai olhar coisas suas, né, nas profundezas, e você vai começar a escrever uma folha, que seja em branco ou qualquer outra coisa, metáfora parecida. E isso me atenta porque fica fácil da pessoa entender o que é essa reedição, né? Vai ter que se olhar, né? Então, para a gente, essa clareza é importante, mas muitas vezes a pessoa, quando ela vem, ela não tem essa predisposição. Ela quer já... Aí a gente volta um pouco... Não sei, assim, as minhas experiências têm sido muito interessantes de aprendizado, que é das receitas. Qual é o caminho? Como que eu navego? Quais são os passos? Quais são os passos? Tem alguma... Não, assim... você vê que a pessoa eu falo direito e esquerdo. Para frente e para trás. Direito e esquerdo. A gente geralmente não anda de lado. Acabou. As dicas, né? E eu sempre brinco, assim. É a receita mesmo. Me explica melhor, porque é direita e esquerda, para frente e para trás. E tem uma coisa que eu sempre brinco, que é assim, Gi, qual é a dica, né? Qual que é a dica? Falei, qual que é? Se eu tivesse a dica, eu montaria uma tenda, seria a tenda dos milagres, com as dicas eu estaria, sei lá, milionária, digamos, né? Eu brinco com a pessoa. E assim, fica uma leveza, lógico, mas porque a gente tem a cultura da dica, né? Uhum. Dos passos, né? Então, é por aí. Agora eu pensei em outra coisa. Para que não serve a psicanálise? Esse é um... Eu diria que eu tenho quantos anos de clínica? E é interessante como eu vou refazendo essa visão do que para que ela serve. Já tive várias visões como analista, né? E vai ficando muito mais claro para que ela não serve do que para que ela serve. Para que ela serve, sabe, tem uma zona ali que você vai tá caminhando aqui a colar, aqui a colar, aqui a colar, aqui a colar, mas para que ela não serve é muito claro, né? Ela não serve para dar dica, ela não serve para dizer como você deve ser
Ela não tem um desejo sobre o que você deve ser. Ou seja, para que ela não serve, a gente sabe. Não é? Agora, para que exatamente ela serve, depende muito do par. Né? Como é que aquilo vai ser construído, o que está sendo construído ali, que demandas estão vindo, o que está... Né? Eu não consigo pensar em 2 pacientes cujo uso que a análise faz, que o paciente faz na análise, sejam iguais. Perfeito. Ou seja, para que eles estão ali, não são iguais. Não tenho 2 pacientes iguais. Isso não é maravilhoso? É maravilhoso. Isso. Eu acho que isso abre uma dimensão, porque é real isso. E é até difícil de explicar, porque a sensação que a gente tem é exatamente essa. É totalmente diferente para cada um. E você é o mesmo analista. Sim. E a sessão não é igual. E para a gente também é diferente. É diferente. Né? Então, e a sessão nunca é igual. E nunca é igual para nenhum e nunca é igual para o mesmo. Né? Então, isso é muito interessante. Então, para cada um vai ter alguma coisa diferente, né? Acho que essa é a riqueza da arte, né? E aí, agora você tocou numa palavra que eu acho muito importante. É uma arte. É uma arte. Ou seja, não, é singular, é artístico. Um quadro não é igual ao outro. Não, nunca. Né? Uma estátua não é igual a outra. Por mais que você... eu estou fazendo a cópia desse quadro. Mas não vai ser igual. A pincelada não vai ser igual. Não é? Vai ter algum elemento que vai dizer, olha, isso não é a mesma coisa. Não é? E o que me espanta agora, do nosso lado, é querer tratar tudo como se fosse igual. Você tem uma receita de bolo para fazer análise. Você não tem receita de bolo para fazer análise. Você tem aí alguns pontos éticos, você tem, né, técnica, mas a técnica não fala sobre o quadro. O quadro é único. Você sabe que se você misturar amarelo e azul, dá verde. Ok, isso é parte técnica. Mas, bom, tem tantas matizes de verde, tem tantos quadros possíveis de serem pintados com verde, que, assim, a técnica fica lá atrás. Não, e a emoção de cada um é uma. Exato. O que um sente como tristeza, né? É diferente do que o outro sente como tristeza ou como alegria. E se você coloca isso num formato, e existe uma tendência de colocar, até pela modernidade, né? Então a pessoa vai lá dar um Google e fala, estou triste, o que eu faço? Vem um monte de conselhos, regras, né? Até patologia, você fala, não é isso. Isso não é psicanálise. Não. Definitivamente. E tem a ver com o diagnóstico, né? A pessoa fala, eu estou sentindo isso, chega, né? Eu também tenho isso, a experiência na clínica já com essa questão, que a pessoa chega e fala, Gi, eu descobri que eu sou isso, que eu tenho isso. Eu descobri, eu dei um Google e saiu que eu tenho isso aqui. Sei lá, que seja TDAH, que seja pânico, né? Então, o autodiagnóstico pelo Google, né? É interessante isso, né? Então, e aí a pessoa já se enquadra naquilo. Não, porque eu sinto isso, eu sinto isso, eu sinto isso, eu sinto isso, e agora, o que eu faço com isso? Então, como se eu tivesse uma receita ali, né? Olha, passa na farmácia e compra ali e tal. Não se trata disso. Aí eu respondo, solta. Você tem? Bom, é só soltar, não vai mais ter. O problema é esse, tá resolvido, né? Tem um para que ela serve que me vem rondando, e insisto, a resposta dessa pergunta vai mudando muito conforme a gente vai caminhando, quer como paciente, quer como analista, que sabe quando você aprende a apreciar vinho? Não é? Aí você aprende, isso vem de tal madeira, isso não passou por barrica. Gente, mas aqui tem eu tô sentindo um gosto de madeira, mas ele falou para mim que não passa em barrica. Da onde vem a madeira? Vem da semente. Ele esmaga a semente dá gosto de madeira. Ou seja, você nunca, conforme você vai aprendendo, vai provando, que é só na prova que você percebe, você vai discernindo melhor e o seu paladar vai ficando mais apurado. Então, o paladar para a vida, para mim, vai ficando mais apurado. Quem faz análise, para mim, tem um paladar sobre a vida melhor. Ele tem discernimentos, emocionais sobre a vida melhor. As experiências emocionais são mais complexas. A vida, muitas vezes, é a mesma.
mas o gosto que a vida tem vai se tornando mais apurado. Essa degustação faz toda a diferença. Faz. Essa experiência da análise, eu acho que responde uma parte do para que serve. Uhum. Né? E eu acho que você tangenciou algo, Alexandre, que é muito importante, que é assim, a pessoa muda de grau. Em quê? Em tudo. Ela muda o grau de pensar, de agir, de atuar, de analisar. Ela e o meio. Então, é um resultado do para que serve muito tangível. Ela muda a forma também de ver, de estar no mundo. No mundo. E eu acho que essa sua analogia com o vinho é muito perfeita. Porque o vinho, se você para pensar, quanto mais tempo ele está em processo de descanso ali, 12 anos, né, 10 anos, são os melhores, né? Talvez o paladar, né? E você aprecia. E é aí, mais complexo. E aí você tem o vinho também que vai comer com a carne vermelha, com a carne branca. Fazendo essa analogia, olha que interessante. É isso, né? Essa harmonização toda com o paciente. Quanto mais tempo... E aí uma outra coisa também que vem é quanto tempo. E aí eu vou pegar a sua analogia do vinho. Quanto mais, melhor. É infinito. É infinito, é isso. É infinito. Tem uma outra questão sobre o tempo. Eu estava conversando com a diretora, que ela também é cantora, sobre o canto. O canto ele tem uma dificuldade na hora de ensinar, porque um violão, você está vendo o violão, você pega o violão, você põe ele aqui, ele é externo. Ele é externo a você. O piano é externo a você. O canto é um instrumento que ele é interno. Então, quando o professor fala, isso tá muito profundo. O que é fundo? Hã? Como é que é? Não, põe para frente. Onde? Onde eu emito essa nota? Então, assim, demora para você se conhecer. Demora para você entender aonde que estão as ressonâncias internas. Exato. Não é? E aí ele te dá um exercício que você descobre que você tem uma cavidade que você não sabia nem que tinha essa cavidade de ressonância. Mas essa cavidade de ressonância é usada assim, assim, assado. Então é um processo demorado. Ele é demorado por si, porque ele exige um conhecimento de si, que o professor ele não tem como te mostrar. Ele não tem como te mostrar. Não, e aprender cada nota, e aprendendo o ritmo, e chegar numa harmonia é um processo. Longo. Né? É diferente de você ir num médico e fazer uma ressonância magnética do cérebro, por exemplo, para ver se você tem crise de enxaqueca. Faz uma ressonância magnética, vai ser o resultado. No processo psicanalítico não tem ressonância. Não. Você não faz ressonância da alma para ver, da sua alma tem isso, na sua psique tem isso. Olha que interessante também. E mais, assim, aquela emoção compartilhada no consultório é a prova do vinho. Isso. Eu estou provando isso. O que você está provando? Né? Uma alma não treinada, qualquer vinho, tudo igual. É seco, suave. Exato. É seco, suave. Não percebe, Não né? percebe. Não tem essa sensibilidade. É ali no par que você vai conseguindo passar a informação e o outro adquirindo essa sensibilidade. Exato. Bom, tem tal uva, tem a outra, tem esse tipo, Exato. tem mais Qual que é amadeirado. A que tem ali, tem mais amadeirado, menos amadeirado, tem isso. Qual que você gosta? O bom vinho é aquele que você gosta. Só que para você saber o que você gosta, quanto mais você tem discernimento, mais você tem capacidade de escolher. E de repente o que você mais gosta não é o de 12 anos. É o de 5. É o de 5, é o que acabou, é o de 1. É o de R$30, não é o de R$10.000. E que tá tudo bem. E tá tudo bem, ótimo. tá ótimo. Mas agora você sabe. Isso, porque você tem esse discernimento. Exato. E te dá a liberdade de escolha. Esse, para mim, é uma outra coisa que a psicanálise pode dar. Mais liberdade de escolha. Porque ela aumenta o grau que você tem de discernimento. Exatamente. Quando a gente está falando disso, é de emoções. Sempre lembrando que o que a gente trabalha são emoções. Emoções. Né? Que é o que te move. Então, a vida vai ganhando mais gosto.
E você começa a entrar também nas entranhas, por exemplo, pegando isso, você vai... Tá, o que que é emoção? O que que é o sentimento? O que que é a sensação? Sabe essas coisas que a gente passa tudo junto e misturado? E que não. E que não. E você começa a entrar nisso. É uma coisa do vinho, pegar de novo o vinho, né? Você tem ali a uva A, a uva B, você tem a madeira. É uma coisa, é diferente uma coisa da outra. Então, emoção é uma coisa, sentimento é outra. A sensação. E às vezes a pessoa confunde tudo. Então, quando ela começa a entrar em contato com isso, ela começa a se entender como ser. Como ela funciona, né? Nossa, eu funciono assim, eu consigo... Né? Olha, isso me traz para determinada situação da vida, né? Eu acho que isso eu não sei nem nominar, porque eu acho que isso é tão libertador. É muito. É tão profundo, né? Uma conexão com você mesmo. Quando a gente fala da conexão do eu, não transmite tanto, né? E é libertador, mas é prazeroso também. Exato. Você vai chegando num grau de autoconsciência, de autoconhecimento, que aquilo te deixa num outro patamar. Você tem uma vivência tua e do meio diferente. Então, você vai percebendo, eu achei bacana o que você falou como analista, Ale. Às vezes a pessoa, e dependendo da tua prática, da tua técnica ou do teu tempo, você fica preso no que ele está falando. Você fica preso no rótulo. E você não vê tudo que está constituído dentro do rótulo. O que aquilo significa. Então, essa é uma delicadeza muito grande na clínica que faz a diferença do para que serve. Que vai realmente te direcionando para um real utilidade. Não sei se é benefício a palavra, mas assim, sentido. Acho que é o real sentido do que é aquilo. Porque senão a gente perde o sentido. Aí é mais fácil falar o que não é. Sim. E porque as pessoas, às vezes, elas chegam também com o rótulo, que é o que você está falando. Meu rótulo, né? Isso, né? Que é a manifestação de algo. E que você tem que... Esse para que serve, você vai entrando por trás desse rótulo que você está falando. Perfeito. Porque é isso que se trata. Você vai tirando ali, que vai tirando coisas que a pessoa, muitas vezes, ela não está no nível de consciência dela ali. Ela não sacou, né? Tipo, olha, caiu uma ficha. Olha que legal. Eu adoro quando as fichas caem. Quando há uma reflexão entre o par, né? Ali no processo analítico. E as fichas começam a cair, né? E é muito... Você vê que... existe uma sensação de prazer, de gozo ali. Naquele momento, né? Que ela descobriu algo que estava, talvez, doendo muito, mas que não tinha ainda um significado. E que ela pode, a partir dali, ressignificar, né? Então, isso eu acho muito poderoso no processo analítico, né? Mas tem que se permitir, né? Quando a gente fala de liberdade, a gente volta num ponto, ou se você não assistiu, no ponto quanto mais eu tenho consciência das minhas escolhas, porque liberdade pressupõe escolha, menos sombra eu crio no futuro, menos tempo eu perco na vida. Porque eu escolho bem. Né? Eu sei escolher. Eu sei também que se eu escolho A, eu não escolho B, e tá tudo bem. Então, eu me liberto das sombras, eu me liberto do desejo do outro, eu me liberto dos ismos, né? Eu posso dizer, não, mas isto eu não quero para mim. Tá todo mundo indo. Tá, mas eu não quero para mim. Isso não faz bem para mim. Perfeito. Né? Talvez faça bem para todo mundo. Para mim não faz bem. Não é? E eu não estou sendo... E não é uma posição só de birra. Não, eu sei o que faz bem para mim, eu sei o que eu banco, eu sei o que eu não banco. Mas é que para chegar nisso, né? Porque tem coisa que você não pode fazer, não foi autorizado você fazer, você já tem esse não, você não consegue falar não para as pessoas. Hoje é uma dificuldade. É uma dificuldade. Você vê, o paciente não sabe por que está ali, por que ele está trabalhando com aquilo, por que ele casou, por que ele se posicionou daquela forma. Então, ele não pode se apropriar do desejo dele. Sim. Eu acho que isso é o mais libertador. É se apropriar do que você quer, do que faz sentido e do que você dá conta. Né? Não adianta você se inscrever numa maratona porque tá na moda, só que você não tem perna para andar. Exatamente. Né? Não adianta você ter 3 filhos, você não teria condição de ter um. Então, de não pensar. É um processo de ampliar a sua percepção e a tua capacidade de pensar e de análise e de saber o que você quer, o que você deseja. E aí, o que a gente pode oferecer?
para a pessoa é ela mesma. O que eu posso te oferecer? Você. Te apresentar, prazer, você é você. Não é? Você não é o que o outro queria, você não é o que seu pai queria, você não é o que a faculdade queria, você não é o que seu chefe quer, você é você. Mas para chegar nisso... não é assim. Não é assim. E essa nova versão de mim mesmo, de mim mesmo, digamos, da pessoa mesma, né? Às vezes é assustador para ela mesma, né? Ela vai falar, nossa, é tudo isso que eu não gosto dessa nova... O não gostar, porque exige ali um processo de se ver, né? Então, ela vai se ver coisas... Uau, eu penso isso, eu sinto isso. De vergonha, medo, sei lá, qualquer emoção que venha. E aí, essa nova versão, ela começa a ser lapidada. Ela começa a se ver. Puxa, mas não é que dá para ser eu mesmo? É, né? porque tem Bancar um ideal, isso. né? Tem algo que foi idealizado por ela também. Exato. Em função de todos os registros, foi idealizado pelo outro, que é o que você falou. Não, eu não sou o filho que meu pai queria. Eu não sou o irmão que o outro queria. Eu não sou... Não é. Mas tinha um ideal seu e tinha um ideal do outro. E aí, juntou tudo, não deu você. Se perdeu, né? Uma vez o Ale falou uma coisa muito bonita numa situação que a gente estava num evento. E a gente tem que aceitar o paciente como ele é. Eu nunca me esqueci daquilo, porque foi tão marcante, que foi uma experiência vivida ali. E aquilo para a pessoa que estava ali foi, assim, fundamental. Então, o bem que é, você tem que aceitar ele como ele é. Não como... Que ousadia sua querer que ele seja alguma coisa. Exato. E esse processo de liberdade começa na sessão. Uhum. De poder aceitar o outro como ele é. Né? Então, ele vem com diagnóstico de TDAH, de sei lá o quê. Isso não é você, isso não te define. Você sabe que é libertador, às vezes, assim, no aprendizado da clínica, eu percebo que, às vezes, muitas vezes, que o analisando, ele chega e ele fala, nossa, aqui eu consigo me escutar, ser escutado e ser eu mesmo, único lugar. Olha que interessante isso. Isso é, então, talvez para que serve, olha só, pensei isso agora, sabe? Porque exatamente o que eu escuto, assim. Aqui eu consigo ser eu mesmo, tentar ser eu mesmo, mais ou menos assim, né? Sem julgamento e me escutar e ser escutado. E isso é muito difícil. Nossa, é muito difícil. Uma outra coisa que eu estava comentando, que a gente estava conversando antes de vocês chegarem com a diretora, sobre canto, é como é difícil você gravar a própria voz e se ouvir. É uma coisa horrorosa. 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 É tipo ver a voz numa gravação, sabe, de correio de voz, para quem na época que existia correio de voz, mas assim, ouvir era impactante, né, a sua própria voz, porque a gente ouve pelas ressonâncias internas, mas não a própria voz, né, e ter que se ouvir é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. E se você quer cantar, uma hora ou outra você vai ter que se ouvir. Né? Você vai ter que gravar, se ouvir, para poder entender essas ressonâncias. Quando eu falo, olha, tá muito entubado. O que é entubado? Cadê o tubo? Não, se ver, se reconhecer, se olhar é muito difícil. É muito difícil. Reconhecer as coisas que você não gosta, Exato. os sentimentos que você tem, que você sente raiva. A escolha que você fez não dá mais para voltar atrás. É muito difícil. Porque não é assim, tudo dá. Não, não dá. Não. Você já teve 3 filhos. Se você já teve 3 filhos, você pode até falar, não quero mais ver. Tá tudo bem, mas tem consequência. Tem implicância. Total. Não é? É diferente. Fiz uma faculdade e não gostei. Faz outra. O tempo foi perdido. Tudo bem, mas o tempo é seu. Mas precisa de coragem também, porque Precisa. A maioria não consegue. Não, né? Não. Isso é bacana. E outra fica preso naquilo. É seguro. Sofrer é seguro. Fazer análise é difícil. Porque... Para que a análise, ela vai te colocar num processo que muitas vezes você não quer. Você quer resolver um problema, você quer a receita, você quer o remedinho, você quer as 5 regras, mas você não quer entrar em você. Você não quer ver que tua voz é feia, desafinada, que teu nariz é torto. Que você sente coisas que você não quer sentir. Você sente coisas que você não quer sentir. Ou que se você falar não, talvez você perca algumas relações. Exato. Né? Então, você não quer isso. É muito mais confortável viver na dor. Tem um comodismo. Eu sempre penso que tem um tema, 2 verbos, assim, que na verdade não é verbo, não são verbos, mas é o estado, né? De o ser e estar.
Porque a gente, geralmente, que eu percebo é que a gente sempre está nas coisas. Está, né? Estou... E a gente confunde com o ser. Né? Então, quando você trouxe aí o exemplo da faculdade, que é difícil. O trabalho, por exemplo. Também vejo muito na clínica a insatisfação. Se a gente olhar o que é o trabalho, ele é algo que deveria ser visto como algo de criatividade, sublimação, coisa que você realmente vai realizar alguma coisa de prazer, né? O trabalho. Não estou falando de dinheiro, não estou falando de salário, de boleto para pagar. Mas eu estou falando de realização. E aí ele é visto muito com dor. As pessoas adoecem no trabalho. Porque elas não conseguem, aí o ser se confundir com o estar ali. Então, às vezes você tem uma posição, você tem ali... Eu não consigo sair dessa zona que se chama de conforto, que na verdade é um desconforto. Porque você está tão desconfortável, mas ela está um conforto muito camuflado. Porque você não quer sair, o que você falou, dali, porque vai dar trabalho. Eu tenho que ir para o ser, eu tenho que ir para o ser, sai do estar, vai para o ser. Antigamente o cartão de visita não tinha, hoje não tem mais, né? Olha, tá aqui meu cartão. Era uma forma de eu me... né? Sou, né? Sou. Não, quem? Eu sempre pensei nisso, sempre. A minha análise começou muito por aí. Quem eu sou? Eu sou isso aqui, cartão de visita? Tô dando exemplo do cartão de visita, agora voltou atrás, né? Tipo, 1000 anos. Mas assim, não, eu sou a Gi, né? Gisela, quem eu sou? Isso é uma pergunta difícil, porque quando você tá imbuído do estar, ele te compra, ele te traz, e você sair disso é dizer não para muita coisa. E dói, porque você vai ter que abrir mão. Escolha. Que vai ter consequência. Escolher é difícil. Escolher é difícil. Aí eu quero que o analista escolha para mim. Me dê 5 dicas. Exato. O que você acha? Nada. Você acha que eu devo fazer? Nada. O que você acha? Nada. Não, e outra pergunta também que Só vem. me dá uma dica. Não, no seu processo, Não. Gi, como foi o seu processo? Me ajuda a entender para eu tentar ver se dá para fazer igual. Outra coisa. Não. Muito louco. A B? Não. Não. E aí dói. Dói. Você tem que escolher. Você tem que se responsabilizar. Você tem que ver se dá conta. Desculpa, mas assim, a receita do fracasso é só minha. Exato. Não vou compartilhar com ninguém. Fica tranquila que não vai ter compartilhamento de fracasso. Não. Exato. Né? Porque eu não sei que vinho que você vai gostar. Não sei. O vinho que eu gosto é o vinho que eu gosto. E passou por um processo para você gostar. Exato. Passou por uma autoanálise, um conhecimento, uma degustação, passou por muita coisa. Não vem de graça. Não. Não é fácil assim. 10 sessões é suficiente? Isso. Né? Não. 20, talvez. E tem uma outra coisa. Eu tenho os vinhos que eu escolhi, eu gostei, mas são os que eu conheço. Que é isso aqui da quantidade de vinhos que existe no mundo. De repente, se eu provar mais, eu mudo de ideia. Sem problema nenhum. Mas assim, é isso aqui. Exatamente. E esta amostra de vinhos pode ser muito diferente da sua amostra de vinhos. E aí você vai gostar de um outro que eu desconheço. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu não vou te mostrar só... Eu vou te mostrar que existem outros tipos de vinhos. Prove. Agora escolha. Mas não os meus. Né? Não. E aí é uma tendência forte, nossa, querer falar dos vinhos que a gente conhece. Não é? Exatamente. E não abrir a mente do outro para outro provar os vinhos que ele tem acesso. Acho que esse é um ponto que você está trazendo ali também, que é um cuidado que o analista tem que ter, né? De não saturar, né? Porque às vezes a gente também... Por isso que a análise pessoal é muito importante, né? Do analista. Para que ele também se amplie, né? Que ele também olhe, porque ele não... Fantástico isso, porque senão você acaba também, no seu inconsciente, trazendo aquilo que você entende, né, para o consciente ali, que seria né, a receita do bolo. A receita do bolo, e que a gente tem que se policiar muito nesse processo, né? Por isso que acho que o tripé nunca foi tão importante, né? Você estudar muito, fazer análise, fazer supervisão, isso é continuamente, né? Mas é um conjunto. Um conjunto. Porque se se desvia só para um aspecto, a mesa cai. Exato, total. Né? Porque se você fica só estudando, não, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu acho que
o tripé, ele é como equilíbrio, né? É a base, É a base. a estrutura. Você tem que ser concomitante. Não dá para você fazer uma coisa e não fazer a outra, né? Eu quero lutar karatê e eu fico assistindo 3 anos. Isso, aí eu não... Só que eu nunca entrei pra lutar. Num ringue. Você não vai aprender. Não vai aprender. Você não vai aprender. Você tem que aprender. Você tem que vivenciar aquilo, né? Que também é outro desafio. E que não é fácil. Então, dói pra gente também. Esse construir-se como analista, esse aprendizado, esse tornar-se analista. Eu acho que a gente Pra está poder em fazer constante psicanálise. processo, né, Tati? Sim. De tornar-se o Bion, né, o aprender com a experiência do livro. Fala muito sobre isso, né? A gente aprende com a experiência e não dá para negar ela. Então, você tem que estar no jogo, mas você tem que também se amparar por esses 2 outros pontos, né? E eu acho que a formação, o conhecimento, ele é constante. Porque ela se trata de uma arte. Se é uma arte, não tem como você vai ter que estar sempre se aperfeiçoando. E quanto mais quadros você fizer, esculturas, Vai ser tudo... melhor artista você se torna. Exato. Tem um ponto importante para quem está nos ouvindo, que tudo que a gente está falando sobre analista vale para paciente. E tudo que a gente está falando de paciente vale para analista. Porque os 2 estão aprendendo ali. Essa é a magia. Essa é a magia. É o encontro, né? Porque são 2 eus ali se encontrando num momento turbulento, num momento que gera emoções, que gera aprendizado para os 2. Exatamente. E aí o que está em jogo é a capacidade de aprender com aquilo que está ali. Mais para que serve a psicanálise. A capacidade de aprender. E desenvolver essa capacidade. Porque se aprende a desenvolver. Porque muitas vezes a capacidade é tão reduzida, porque o nível de frustração para ser suportado é tão pequeno, que precisa dar conta. Então, as doses às vezes precisam ser diferenciadas. Isso leva tempo. E tem uma coisa que eu penso também, que aí é uma coisa mais assim do acolhimento, sabe? Do olhar, da empatia. Sabe? Do olhar do analista para a pessoa, né? Você sente que tem ali amor. Acho que essa palavra resume para mim. Você tem que realmente gostar muito. E tem que ter essa generosidade do acolhimento. Porque você está na escuta, você está na entrega. Mas se você não tiver essa generosidade, esse olhar empático, cuidando para não... com empatia no contexto de você se implicar na relação. Porque ali é uma relação que se estabelece, né? Então, esse cuidado, né? Eu vejo isso, assim, na minha experiência. Você tem que ter essa generosidade, sabe? Esse acolhimento amoroso. Porque eu sinto isso do meu analista. E eu tento passar isso muito no meu dia a dia de trabalho, né? Na verdade, eu penso que eu passo, mas sempre é uma constante na vida, porque você nunca sabe se você está passando, porque a percepção é do outro, não é tua. Né? Mas eu acho que tem a ver com o que você está falando, com a curiosidade que a gente tem que ter, com o interesse pelo outro, Exato. com o estar com genuíno. o outro. Genuíno. E o outro percebe isso. Sim. Eu acho que essa é uma coisa, acho que você usou a palavra que eu estava buscando, genuíno. Aí me vem uma outra questão, que é a seguinte. Essa relação vai ser construída. Ela não está dada. Exato. E a própria construção da relação já é para que serve a psicanálise. Porque esta pessoa que está ali, o paciente, vai aprender a construir uma relação do zero. Que não é de pai, não é de filho, não é de isso, não é daquilo, não é aquilo, não é aquilo. Ela é uma relação analítica. Portanto, ela é vazia de lugar. Portanto, está sendo construída do zero. E que é essencial que seja. Exato. Né? Porque muitas vezes o paciente quer que você se transforme num amigo, em alguém. Não, e não é. E ele aprender isso também é uma das razões da utilidade. Exatamente. Ele aprender a construir relações. Ou seja, é inerente ao processo analítico. Isso é tão lindo, né, gente? Que eu paro para pensar, eu falo, como pode uma relação tão profunda sem os vínculos anteriores, como a gente citou, né? De amizade, e estabelece. Por isso que primeiro você tem que ir tirando toda a projeção de vínculos anteriores, Sim. Aí até não sobrar nada e até ter uma construção. Ou seja, essa construção, ela demora. Né? Porque é amigo, não sou seu amigo. Não sou seu pai.
Não sou seu irmão. E até a pessoa abandonar cada posição dessa, conta um ano. Conta um ano, no mínimo. Né? Um ano para mãe, um ano para o pai, um ano para filho, um ano para irmão. Cada hora ele vai... Conta um ano para cada projeção dessa, para ele tirar, é um ano. Né? Não é uma sessão, é um ano. E não adianta falar, você está projetando seu pai em mim. Não adianta. Não é assim que funciona. Isso é teoria. Nós não temos esse poder. Levanta-te e anda. Isso. Não. Isso é construído bem devagar. Exatamente. Bem devagar. E o analista dá conta disso, olha que interessante também, né? De ter essa capacidade de navegar nisso, quão é importante o seu volta para o tripé. Quão é importante a análise pessoal. É fundamental. Fundamental. Né? E a supervisão, então assim, é incrível isso. Eu acho que, de novo, eu sou encantada, porque eu acho que nenhuma, não sei se nenhuma, mas assim, pelo meu conhecimento, eu não consigo fazer uma comparação com outras experiências que eu tive na minha vida de trabalho, com tanta entrega. E que, ao mesmo tempo, com tanta entrega, mas de aprendizado mútuo. Né, que os dois entram zerado e saem com alguma coisa. É que é uma relação tão profunda, Exato. De tanta intimidade, de tanto vínculo, que é difícil falar. Quem não experiencia não consegue tangibilizar isso, não consegue entender. Então, é fundamental vivenciar. Eu falo, pelo menos uma vez na vida, a pessoa precisaria se dispor a passar por um processo analítico. Sim. Muda toda a percepção. Muda a vida. Muda a vida. Muda a vida. Então, para que serve a psicanálise? Para viver. Para viver. Para viver. Eu costumo dizer que psicanálise é vida. É vida. Psicanálise é vida. Né? Bom, com isso a gente encerra esse episódio. Muito obrigado, Tatiana. Muito obrigado, Obrigada. Gislaine. Obrigado, diretora. Obrigada. O contato delas e o meu você pega na descrição do vídeo. Se quiser se lançar nessa nova vida, tá? Muito obrigado pela audiência e a gente se vê num próximo episódio. Até mais.